Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo da nossa série de vídeos sobre os aspectos humanos da América Latina. O primeiro vídeo ficou travando bastante, esse aqui provavelmente também está travando, porque eu estou gravando esse vídeo ao mesmo tempo que a aula está acontecendo ao vivo, né, galera? Então, ele vai ficar para vocês estudarem depois com calma e reverem o vídeo no YouTube sempre que vocês precisarem. Então, vamos entrar na segunda parte da aula. Estrutura da população. Estrutura da população pode ser analisado de duas maneiras diferentes. A estrutura, anota aí, a estrutura etária, que significa a estrutura por idades, e a estrutura da PEA, que é a população economicamente ativa, a estrutura do mercado de trabalho. Vamos primeiro estudar a estrutura etária da população, que é muito bem demonstrada em uma pirâmide etária. Analisando a pirâmide do México nos anos 2000 e em 2050, vocês podem notar a evolução da pirâmide. Então vamos dividir a pirâmide em três partes, você pode fazer isso na sua apostila. Divide até 15, que são as três primeiras barrinhas, e divide até 64, deixa de 65 para cima. Então dividiu a pirâmide em três partes, de 0 a 15, de 15 a 64 e de 65 ou mais. A parte de baixo é a base, pode escrever aqui do lado, base. O meio é o centro e a parte de cima é o topo. Base, centro e topo. A base está relacionada diretamente à taxa de natalidade. Então, na parte de baixo da pirâmide, nós conseguimos entender como é a taxa de natalidade no país. Já a parte de cima da pirâmide, nós podemos ver a expectativa de vida. Base, centro, topo, natalidade, isso nas duas pirâmides. População economicamente ativa, que é o meio da pirâmide, a PEA, os trabalhadores, e o topo, expectativa de vida. Olhando o México de 2000 para 2050, e lembrando que o México é um país emergente, assim como o Brasil, ele é inclusive a segunda maior economia da América Latina, é o México, nós podemos perceber que o México, de 2000 até 2050, vai acontecer uma redução da natalidade, por isso que a base da pirâmide, a tendência dela é estreitar, e o topo vai começar a alargar por causa de um aumento da expectativa de vida. Então, um país que tem a base larga significa que tem muita natalidade. Consequentemente, é um país menos desenvolvido. Um país que tem a base estreita significa que é um país mais desenvolvido. Por exemplo, aqui, mais ou menos, se fosse a base estreita da pirâmide. No caso do México, ele não chega a ter a base estreita ainda. Ele está passando por um processo de estreitamento da base, que é uma redução da taxa de natalidade. O topo da pirâmide indica a expectativa de vida. Então o México, por exemplo, tinha o topo mais estreitinho e agora tem um alargamento do topo, o que significa uma melhoria das condições de vida no país. Sempre, gente, na maioria dos casos, para não dizer 100%, as mulheres vivem mais do que os homens. É por isso que tem mais mulheres na parte de cima da tabela aqui da pirâmide etária. Muito bem, pessoal. Já na América Central, então a gente olhou bem a situação do México. É um país que passa pela terceira fase da transição demográfica, reduzindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida. Na América Central é muito diversificado. Tem países muito pobres, como o Haiti, que tem uma pirâmide com a base bem larga e o topo bem estreito. Outros países, como Cuba, que a gente já viu anteriormente na aula, já reduziram a natalidade há um bom tempo. Então eles têm uma pirâmide muito diferente entre eles, os países da América Central. Então isso vai variar demais, viu, gente? Por exemplo, olha só na América Central. Na Guatemala, 34% da população tem menos de 14 anos. Na Jamaica, na Nicarágua, é mais ou menos isso. Quer dizer, acima da média mundial. São países mais pobres e mais jovens. Agora, Porto Rico, Cuba, Trinidade e Tobago tem uma grande porcentagem da população com mais de 65 anos. Por exemplo, em Porto Rico, quase 20% dos habitantes
tem mais de 65 anos, mostrando que é um país mais desenvolvido, ou menos pobre, vamos dizer assim, comparado aos outros países. E na América do Sul, a mesma coisa. Se você não gravou essa palavra, grave. Diversidade, heterogeneidade. Cada país é muito diferente do outro na América Central e na América do Sul. Desigualdade são palavras que sempre estão relacionadas à América Latina. Olha só a situação, por exemplo, na América do Sul. Enquanto na Bolívia, quase 32% da população tem menos de 14 anos, já pensa aí, como seria a pirâmide da Bolívia? Base larga e topo estreitinho. No Chile ou no Uruguai, 14% da população tem mais de 65 anos. Então, são países que têm o topo da pirâmide mais largo. O Uruguai, por exemplo, quando comparado à Bolívia. Muito diversificado. E qual que é a regra? A regra, lembra que é uma regra meio grosseira, mas pelo menos para estudar ajuda. Quanto mais desenvolvido o país é, menor é a taxa de natalidade, a base da pirâmide tende a ser menor. Chile, Uruguai, Argentina, até mesmo Brasil, México. Quanto menos desenvolvido é um país, quanto mais pobre o país é, a taxa de natalidade é maior. Então a base da pirâmide é mais larga. Países como Haiti, Bolívia, ou mesmo República Dominicana, são países que têm essa característica que eu falei para vocês agora. Então são grupos diferentes de países. Nessa tabela, por exemplo, tem países subdesenvolvidos aqui e aqui países emergentes. Na América Latina, não é igual na Europa, que já tem aquela pirâmide da base bem estreita, o topo bem largo. Lembra aqueles formatos que eu falei para vocês? Pirâmide do Egito é a pirâmide de país pobre, pirâmide coxinha é de país emergente e pirâmide do chapéu do Papa lá é a pirâmide de país desenvolvido. Na América Latina, a maioria é a pirâmide coxinha, que é de país emergente. Coxinha. Bolívia e Uruguai. Olha como dois países em 2017 são muito diferentes. Enquanto a Bolívia tem uma base larga, um topo estreito, típico de país subdesenvolvido, com natalidade maior, o Uruguai já é uma pirâmide coxinha. Agora você entendeu o formato, né? Pirâmide do Egito, pirâmide coxinha, mostrando que é um país emergente. O topo está ficando mais largo, aumentando a expectativa de vida, e a base ficando mais estreita, reduzindo a taxa de natalidade. Esta é a primeira parte. Segunda parte, lembra que eu falei que dá para analisar a estrutura da população? A estrutura etária, que é por idade, e agora a estrutura do mercado de trabalho, a estrutura da PEA. Por que é importante estudar isso? Porque quanto mais gente tiver no setor primário da economia, o país é mais pobre. Então, em geral, regra, hein? Lembrando que toda regra tem exceção e que o mundo é muito diversificado. Mas a regra é a seguinte: quanto maior for a porcentagem da PEA, da população economicamente ativa, no setor primário da economia, quanto mais gente tiver no setor primário da economia, significa que o país é menos desenvolvido. Então, por exemplo, no México, 13% de todos os trabalhadores que ou trabalham ou que estão procurando emprego são do setor primário. E 62% do terciário, 24% do secundário. Em geral, pessoal, acho que isso acontece em praticamente todos os países do mundo. O setor terciário sempre é o que tem maior participação na PEA. E sempre é o que está mais crescendo. Por quê? A galera perde o emprego no campo, vai para a cidade. É mais fácil arrumar um emprego numa indústria ou no comércio e serviços? É lógico que é no comércio e serviços, que é no setor terciário. Mas o México você pode gravar aqui mais ou menos. Vamos comparar com outros países. Quando a gente vai para a América Central, olha, por exemplo, em Honduras ou em Dominica. 40% da população trabalha no setor primário, mostrando que é um país ainda rural, pouco desenvolvido, que não é tão urbanizado, as pessoas ainda vivem no campo.
e a economia não é tão desenvolvida. Geralmente vive da exportação de produtos agrícolas. E as pessoas trabalham no campo. Existem também países muito terciarizados. Ó, o México era 62% no terciário. Em Bahamas, por exemplo, quase todo mundo trabalha no setor terciário. Quase 90% da população trabalha com serviços e comércio. Por quê, gente? Porque é um país turístico. Então tem um monte de hotel, a galera trabalha com hotel. Tem um monte de atividade turística, a galera trabalha com turismo. E também é um país que é um paraíso fiscal, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é isso. É um país que está relacionado muito ao sistema bancário. Então tem muita gente trabalhando em serviços relacionados a bancos. E banco, ser prestação de serviços, setor terciário da economia. Regrinha para ajudar para vocês aí estudarem. Quanto mais pobre, mais gente no setor primário. Conforme o país vai se desenvolvendo, a indústria vai crescendo e o êxodo rural acontece. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Nem sempre arrumam um emprego na indústria. Muito fácil de entender o porquê. Porque as indústrias estão modernas. E a indústria que é moderna não emprega tanta gente. E a pessoa acaba indo para o setor terciário. Atenção, vou falar uma mesma palavra 3 vezes para você anotar. Todos os países estão passando por um processo de terciarização da economia. Terciarização. Não é terceirização. Terciarização. O setor terciário está crescendo muito em relação aos outros setores. Pessoal, tá aqui a explicação o que é um paraíso fiscal, tá? Vamos lá. Paraíso fiscal. Grava, aprende, porque isso é importante, cai até no vestibular. São países ou possessões, então não precisa ser necessariamente um país, pode ser tipo Ilhas Caimã, em que as normas financeiras permitem capitais, dinheiros, tá? Dinheiro de origem desconhecida e garantem o sigilo bancário, protegendo a identidade dos correntistas. Em outras palavras, traduzindo. Historinha, presta bem atenção, hein? Se eu pegar hoje e do nada chegar no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou no Santander, ou na Caixa Econômica Federal, aqui no Brasil, e chegar lá, ninguém me conhece, fala assim, viu, vim fazer um depósito. A pessoa fala quanto? R$100? R$150? Não, eu vim depositar 10 milhões de reais. Cheio de saco de dinheiro, assim, cheio de bolsa. Gente, vai ser preso na hora essa pessoa. Ou no mínimo vão chamar a polícia para investigar o que está acontecendo. Se uma pessoa chegar com um barco em Bahamas, cheio de dinheiro, pegar um monte de dinheiro em saco, sacola, ou fizer uma transferência de uma conta para um banco em Bahamas, ninguém vai questionar a origem do dinheiro. Não importa de onde veio. Não significa que Bahamas é um país que a economia é baseada na atração de dinheiro ilícito. Não é isso que eu estou falando. Significa que Bahamas, Ilhas Caimã, Bermudas, Belize, Dominica, Curaçao, todos esses países que estão listados aí, são países que não investigam a origem do dinheiro e mantêm o sigilo bancário de quem depositou o dinheiro nesses países. Ou seja, o país ele tem seus dados, bonitinho, só que ele não divulga para ninguém. Se alguém chegar lá em Bahamas e falar assim, viu, eu queria saber se o Leandro Campos de Oliveira tem conta aqui. Eles vão falar assim, não posso divulgar essa informação. A não ser que tenha uma investigação internacional e o país seja obrigado a passar essa informação. O que acontece nesse caso? O país ele não quer passar a informação porque daí vai deixar de trazer dinheiro para o país. E você deve estar se perguntando, poxa, mas como que eles ganham dinheiro com isso, professor? Esses países ganham dinheiro fazendo o seguinte, eles pegam o dinheiro da galera que deposita ali e quem deposita o dinheiro, deposita para deixar guardado. Então imagina que eu vou lá e deposito 10 milhões de dólares nas Bahamas. O meu dinheiro eu quero deixar guardado ali. O dinheiro guardado, ele perde valor. Então o banco ele paga um pouquinho de juros sobre o dinheiro que está guardado ali. Então eu vou render meu dinheiro e deixar ele guardado. E como que o banco ganha dinheiro com o meu dinheiro? Ele pega o meu dinheiro e investe no mercado de ações, por exemplo. Ele faz investimentos. E o banco vai ganhar um tanto. Faz de conta que o banco pegou meus 10 milhões de reais
e no ano ele ganhou 10% desse valor. Ele teve um rendimento de 10% do meu dinheiro. Ele vai me dar, por exemplo, 5% e vai ficar com 5% para ele. É assim que esses países e os bancos desses países ganham dinheiro. Aí tem todo o questionamento, né, gente? Como o país ele tem um sigilo fiscal, um sigilo de quem fez o depósito, poxa, ninguém vai investigar a origem do meu dinheiro. Então, se eu tenho um dinheiro ilícito, por exemplo, do tráfico de drogas ou de corrupção, desvio de dinheiro internacional e tudo mais, eu vou lá e deposito o meu dinheiro lá. Aí você deve estar se fazendo mais uma pergunta ainda. Eu já vou deixar aqui na atividade 2 e já vou fazer com vocês. Mais uma pergunta. Poxa, mas a pessoa que tem tanto dinheiro, como ela faz para gastar o dinheiro dela, já que o dinheiro dela é sujo? Aí que vem outro nome muito conhecido e falado na televisão. Lavagem de dinheiro. Então a pessoa cria um estabelecimento, por exemplo, eu abro uma fábrica de ração para calopsitas. Quanto será que ganharia uma fábrica de ração para calopsitas? Ah, sei lá, 10, 20 mil reais por mês. Isso que eu estou falando num valor bem alto. A pessoa começa a comprar matéria-prima por um preço e superfaturar as coisas que ela compra e emitir notas fiscais frias, como se ela tivesse vendido toneladas de ração de calopsita para o mundo inteiro. Assim, o dinheiro que era sujo passa por dentro da empresa e se transforma em dinheiro lavado, que não é um dinheiro limpo. Mas aí a pessoa tem, por exemplo, como ir lá e comprar uma Ferrari e falar, de onde você arrumou dinheiro para comprar essa Ferrari? Ah, eu tenho uma fábrica de ração para calopsita. Aí vai ver o rendimento da fábrica de ração para calopsita, ela gasta 30 mil, 50 mil reais e depois transforma esse dinheiro em 100 mil. Só que é tudo dinheiro sujo, é o próprio dono que faz isso. Se você assistiu aquele seriado Breaking Bad, o professor lá, que é professor de química tal, que começa a produzir drogas e ganhar dinheiro com aquilo, quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Chega uma hora que ele tem tanto dinheiro, ele quer gastar o dinheiro. Ele começa a lavar o dinheiro dentro do seu próprio lavacar. Não significa que é colocar a nota debaixo da torneira, viu, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É passar o dinheiro por dentro de uma empresa para depois você poder ter um lugar para dizer que aquele dinheiro veio daquele lugar. Então isso que são paraísos fiscais e lá tem muita empresa offshore e que faz lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês. Para terminar, atividade 2. Nós temos as pirâmides etárias aí do México em 2000 e em 2050 e a pergunta é, de acordo com a projeção, quais são as possíveis consequências econômicas para o México após 2050? Como vocês podem ver, o meio da pirâmide, a tendência do meio da pirâmide é começar a diminuir no futuro. Então vai ter uma falta de mão de obra e vai ter menos gente trabalhando e pagando aposentadoria. Consequentemente, vai ter um déficit no sistema previdenciário. Essa que é a resposta que vocês devem anotar aí.